Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nós agora vamos falar de um assunto um pouco mais sério, né? Pra quem tem peixinho em casa, sempre tem aquela preocupação, né? Porque ele fica doente, mas ele não consegue alertar pra você, ele não fala. Então você tem que dar uma olhada em alguns sinais que ele vai estar apresentando. E se esses sinais acontecerem com o seu pet, então você deve procurar um veterinário urgente, porque existem vários tipos de infecções ou doenças que ele só pode ser sinalizada mediante algumas coisas que o pet ele expressa no seu comportamento. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Pronto, pessoal, eu recebi algumas mensagens perguntando sobre como detectar que o bichinho está doente, né, já que ele não consegue te avisar a respeito disso. Então eu vou falar um pouco sobre infecções, né? Infecção, para quem não sabe, é um sistema de defesa do corpo. Não é uma coisa, vamos dizer assim, 100% nociva, né? Só que nessa defesa do corpo, o corpo meio que esquece alguns limites e pode prejudicar se perdurar por muito tempo. Mas o processo infeccioso, ele é um processo de retirada de corpos estranhos, né, patógenos estranhos, de dentro do nosso corpo. E aí ele vai tentar de tudo. Os 5 sinais clássicos da inflamação é o rubor, que fica avermelhado na pele, o calor, que acaba aquecendo um pouco, o edema, que é aquele inchaço que fica no local, perca da função, isso você pode detectar nos animais como aquela pele que perde a função dela. Qual é a função? De proteção. Então se você já nota que não tem pelo no local, está escamando, alguma coisa assim, você já sabe que ali está tendo um processo de infecção. Então vamos lá os primeiros sinais. Primeiro na pele, né? Lá na pele nós podemos ter a piodermite, né? Que são algumas feridas traumáticas e tudo mais. Para você detectar, você tem que ver se está havendo secreções nessa feridinha na pele, feridas, crostas, uma vermelhidão, coceira, né? E até falhas no pelo, que é essa perca da função, né, chamada. No sistema urinário, você já nota pela urina do seu animal se ela ficar um pouco escura, se notar uma presença de sangue, você vê que ele está tendo uma certa dificuldade, que ele fica na posição de urinar por mais tempo do que o normal, que já representa uma incontinência urinária, né? E no ouvido, excessos de cera, quando vira o ouvido dele, você já vê aquele conjunto de cera que não é normal, que se acumula muito rápido mesmo depois de uma limpeza, né? Coceira, a secreção e pus, quando você vê, você dá para dar uma olhada e ver se existe alguma vermelhidão e secreção. Para o sistema digestivo, o processo inflamatório ele pode representar através de vômitos. Em gato já é mais normal ter o vômito por conta da eliminação de pelos, mas se você notar que está vendo com uma certa frequência, isso já pode representar um sinal de alerta. Mas tem a diarreia, o sangue, né, presente nas fezes, e você pode dar uma cheiradinha assim, de leve na boca dele, e se tiver um mau cheiro já pode ser representação de uma infecção na via oral. Nas vias respiratórias você pode detectar secreção nasal, tosse, espirro, muitos, né, além do normal, e até uma dificuldade para respirar. O abdômenzinho dele fica maior, como se ele tivesse com alguma dificuldade para respirar. No sistema nervoso já é uma coisa mais séria. Você já nota por ele apresentar convulsão, dificuldade de andar, né? E o diagnóstico tem que ser feito pelo médico veterinário para fechar, mas isso já é um sinal de alerta para você já ir a um veterinário quando isso acontecer. Qualquer tipo de infecção ela tem que ser tratada de uma forma controlada, pois as infecções que não são controladas podem disseminar para outras partes do corpo. Os antibióticos são substâncias que matam ou impedem a multiplicação de bactérias. Só que aí, o que é que acontece? Você, às vezes, quer automedicar o seu cachorro e não sabe onde é que está acontecendo a inflamação ou a infecção, e acaba dando qualquer coisa, qualquer remédio, bactericida e tudo mais. A priori, vai funcionar. Às vezes dá aquela melhorada, só que aquilo dali, as bactérias que resistirem àquele tratamento que você fez, acabam se multiplicando, as mais fortes, e acaba tornando o tratamento mais difícil quando você for procurar a ajuda de um profissional. Quando o profissional veterinário ele faz a análise, né, ele coleta uma amostra do que pode ser a bactéria que está afetando aquele local, ele verifica também, ele faz um teste com os remédios, que são os antibióticos. Esses antibióticos são colocados em um frasco,
E aí ele avalia pelo grau de efetividade desse comprimido. Aí ele vai conseguir passar a quantidade, a miligrama certa do remédio e o período. O que acontece se você não tiver o remédio até o final do período? A mesma coisa. A bactéria morre, só que aí você não termina o tratamento porque ele já está melhor. Ele já está expressando uma melhora ao seu animal. E aí você para. Quando você para, o que está acontecendo? Ainda existe poucas bactérias que sobreviveram a esse tratamento. E é essas que vão começar a se replicar. E elas vão replicando outras bactérias que também são fortes. E aí acaba que no final você vai tentar o mesmo tratamento e ele não vai dar certo. Portanto, fique sempre atento a esses sinais que eu apresentei aqui. E caso aconteça, você já corre direto para o veterinário, porque pode simbolizar alguma coisa bem mais séria. Com certeza seu pet vai ter uma vida bem duradoura, né? Não vai apresentar grandes problemas. Se você tiver essa rotina de ir ao veterinário de costume quando notar alguma diferença. Porque normalmente, em quase 100% das vezes, as pessoas só procuram o médico veterinário quando o animal já está num estágio bem avançado da doença. E aí fica bem complicado para o profissional tratar aquilo dali. Então, espero que eu tenha ajudado aí com algumas coisas. Pronto, o vídeo foi bem rapidinho, só esses sinais mesmo, porque as clínicas passam por grandes problemas com relação ao atraso nesses tratamentos. E aí você já pode evitar que esse tipo de coisa aconteça, tá bom? Então, era só isso mesmo, gente. Até o próximo vídeo, tá? Até mais, tchau, tchau.